Bom, meus amigos, só para a gente atualizar aqui uma questão de mercado, tá? Inclusive o Samuel, que está de folga, mas o homem não para de trabalhar nunca, né? Não para. Ele trouxe para a gente só uma questão aqui de mercado que a gente tem para atualizar sobre o Wesley. O Wesley está, Gabriel, aqui, ó, se aproximando do Cruzeiro. E o Corinthians já admitiu aí pro jogador, seu staff, não tem como garantir nada para você. Quando é que a gente vai liberar transfer ban e tudo mais. E o jogador parece que não vai ficar esperando o Corinthians resolver seus problemas. E aí o Wesley, então, se aproxima um pouco mais desse acerto com o Cruzeiro. Uma boa opção de mercado? É um cara que chega com expectativa de titular? Ou ele é tão aposta quanto os que a gente já tem aqui? Aposta. Tão aposta quanto os que a gente tem aqui. Ele é aposta. Ele é um jogador que é novo, né? Pode se desenvolver. Tem muito jogador que tão jovem não consegue desempenhar um bom futebol. Aí vai evoluir lá com uns 25, 26. Mas é uma aposta. O Cruzeiro está trazendo uma oportunidade de mercado. E eu espero que a negociação seja excelente para o Cruzeiro por ele ter voltado atrás. Né? Que ele fez uma escolha, seu staff fez uma escolha que tirou o Cruzeiro da negociação. A partir do momento que ele volta, eu com certeza, ele bateu na porta do Cruzeiro e falou, posso voltar? Então a negociação tem que ser vantajosa para o Cruzeiro, Caramujo. Aí a partir do momento que o cara volta, a diretoria tem que ser pulso firme e a negociação ser boa. Muito boa financeiramente para o Cruzeiro. Agora, fechando, torcer para dar tudo certo. É um jogador que tem potencial e tem um técnico que pode sim dar uma projeção legal para a carreira dele, e tem jogadores no clube que pode somar muito para o futebol dele aparecer aqui. Gabriel, é um jogador que você faria questão que viesse para o Cruzeiro? Não, mas é um jogador, uma aposta, uma oportunidade de mercado legal para o Cruzeiro e que pode ser que dê certo sim. Vamos torcer para dar certo, porque é um jogador muito rápido. Questão de poder de decisão, de finalização, isso aí nós temos um treinador muito eficaz que pode contribuir para a carreira dele. Assim, pra mim é um cara que chega como aposta, e não é porque passaram-se algumas semanas e a gente perdeu o Sinisterra que vai mudar o status que pra mim o Wesley teria quando o nome dele foi vinculado ao Cruzeiro, ser um bom nome ali pra composição. O ponto é, agora ele tem uma situação um pouco mais pesada, né? Uma pressão maior sobre ele pelo que aconteceu na situação da corda, e também porque muito provavelmente ele deve chegar para ser titular. E aí a cobrança vai ser maior, né? Quando você é titular de um clube como o Cruzeiro, você precisa de entregar mais resultados. É um jogador que tem suas qualidades, tem seus pontos também a serem melhorados. Eu fico curioso, né? Que se assim houver um acerto com o Wesley, qual vai ser essa outra opção? Será que essa outra opção vai ser um cara mais certeza? A gente há um tempo atrás, o Samuca trouxe a informação do Yasser Aspridia, né, que para mim também seria uma aposta. Aí talvez num nível melhor do que o Wesley, mas ainda seguiria como uma aposta. Tô curioso, mas se acertar, como o Gabriel disse, né, vou torcer para que dê tudo certo, mas ele já vai ter que vir preparado, porque a cobrança vai ser grande, porque ele não vai ter um Sinisterra ali para ser o cara que é o dono da posição e ele figura como uma opção. E tem outra situação, a gente tem que ser realista, né? Tem parte da torcida que ficou chateada com a situação, e eu não questiono o torcedor. Não, jamais. É paixão, é o torcedor que paga sócio-torcedor, é o torcedor que compra camisa, é o torcedor que vai ao campo, não tá desrespeitando ninguém. Tem parte da torcida que ficou chateado com o que aconteceu, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: a partir do momento que o cara chegou no clube, vestiu a camisa, ele dá certo, é muito melhor do que a nossa opinião dá certo, viu, gente? É muito melhor. Eu não canso de falar que sou contra, sou a favor de tal jogador. Se eu tiver que voltar atrás, eu falo, porque eu torço para o Cruzeiro. A gente tem que torcer para o clube, não para a nossa opinião, para a gente ter razão, porque tem muita gente que é assim. Então vamos apoiar. O Wesley, se chegar, será bem-vindo, e toda a força para ele, porque tem talento. O menino tem talento. Se você pegar um gol que ele fez no Clássico Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, não é qualquer jogador que faz um gol daquele. Decisões erradas, toma dentro de campo, finalização melhorar, e o Arthur Jorge é capaz de resolver isso. Então, se vir, muito bem-vindo, e eu, como torcedor do Cruzeiro, vou torcer para dar muito certo. A Catiele Souto mandou uma mensagem interessante aqui. Ela falou que o Wesley desrespeitou o clube, não merece vestir a nossa camisa. Não desrespeitou, não. Eu não acho que ele tenha desrespeitado o Cruzeiro, porque se tivesse desrespeitado, acho que o Cruzeiro não teria ido atrás. Né? Acho que existe uma falsa simetria em comparar essa situação com a do Dudu.
tá? E o que o Wesley fez naquela oportunidade foi falar o quê? Pô, tô com um acordo avançado com o Cruzeiro. Aí aparece o Corinthians, que até então não era uma possibilidade, e fala, a gente quer trazer você, nesses moldes aí a gente traz. É o clube de coração do cara. Onde é que o ele clube foi onde revelado. ele foi formado. Então, tipo assim, ele falou, pô, eu priorizo aqui. É fato, gente, ele só não foi pro Corinthians até o momento porque o Corinthians tem problemas de transfer ban e não pode registrar o jogador, senão ele teria ido, tá? Mas aí ele fez uma escolha emocional. Uma escolha que, por exemplo, o Matheus Pereira fez. O Matheus Pereira tinha proposta melhor do Palmeiras e ele veio pro Cruzeiro. E é como ele quis ficar no Cruzeiro. Um Kaique, um Cauã que saiu, às vezes quer voltar pro clube de origem. Termos de carreira, esquecendo que eu sou cruzeirense, era uma escolha errada, pelo que o Corinthians vive internamente. Mas é normal o cara querer ir pro time que foi revelado, isso é totalmente normal. Mas assim, eu entendo vocês, mas ele vai ter que saber lidar com essa pressão. Porque vai ter pressão. Vai ter essa cobrança. Que ele for mal, você já sabe como é que é. Quando eu tô vendo o jogo e quando eu estou vendo os melhores momentos, obviamente os melhores momentos o pessoal fica repetindo, você vai prestando atenção. Tem uma coisa que me encanta muito no futebol, cara, que não é nenhuma novidade, não, encanta um monte de gente. Os movimentos que os jogadores fazem nos espaços vazios. E eu tô me referindo ao gol do Cruzeiro ontem. Cara, o primeiro que a jogada é muito bonita. Sim. Começou lá no campo de defesa, trocação de passe, ocupação de espaço para receber a bola, deslocar. Prestem atenção no movimento do Gerson, cara. O Gerson, quando a bola tá lá na ponta, ele tá ainda no círculo de meio campo. Daqui a pouco ele vai chegando, vai se apresentando, ocupando o espaço vazio. A bola é tocada para ele mete uma de primeira e o Matheus Pereira... Cara, reparem no movimento do Matheus Pereira antes da bola chegar no Gerson e no momento que a bola chega no Gerson. Parece que aquilo ali, cara, parece que foi um negócio treinado a exaustão, sabe? Porque a bola chegar na medida como chegou, o movimento do Matheus Pereira no tempo certo. O Matheus Pereira, eu acho que a gente festeja muito, festejar não é a palavra, mas a gente fala muito pouco desse cara. Por mais que a gente fale muito, eu ainda acho que é pouco. Esse cara joga muita bola, cara. Muita bola. Muita bola, sabe? Então, assim... o gol dele ontem foi além da jogada em si, a finalização da maneira que aconteceu, é muito bonito de se ver. E o timing da jogada é um negócio formidável. Tem duas movimentações, né, nesse gol de jogadores que ou pouco participaram ou não, nem participaram da jogada efetivamente, mas que foram importantes, né? O Rojas, quando ele faz a ultrapassagem, e aí o Kenji, né, com aquela jogada, ele acaba atraindo 3 jogadores, né, 3 marcadores do adversário. E o Caio Jorge, como o Caio Jorge entra pro primeiro pau, ele leva o Jaci com ele. E aí abre um buraco na defesa, que é onde o Matheus Pereira entra. E assim, antes do Matheus Pereira entrar, o Gerson já viu esse buraco. Então o Gerson faz o cruzamento ali. Não é nem um cruzamento, né? Faz o passe na medida naquele setor e o Matheus Pereira tem muita qualidade para finalizar. Um golaço, um gol de quem tem muita qualidade, né? E aí eu tô falando de Gerson, de Matheus Pereira. O jogo ontem, eu até assim, já abrindo mais pro jogo, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. O Cruzeiro foi melhor, mas foi um jogo muito equilibrado, de muita dificuldade, assim, mas eu acho que acabou sobressaindo quem tem mais qualidade técnica. E aí é o Cruzeiro, né? O Coritiba é um time muito esforçado, um time que corre muito, mas na hora de definir, você ter um Matheus Pereira ou ter... Vou usar um nome aqui, mas não é pejorativo, tá? É falando de qualidade mais baixa mesmo, que é normal. Você tem um Breno Lopes. A diferença é muito grande e aí o Cruzeiro acabou tendo mais qualidade para ser efetivo e venceu com justiça.